Aquele dia começou como tantos outros, cinzento e pesado. A diferença é que o peso não era só do tempo, era da vida. As contas se acumulavam na gaveta, cada boleto um lembrete cruel da minha impotência. Meus netos, aqueles anjos, dependiam de mim, e eu me sentia falhando miseravelmente. A geladeira quase vazia era um reflexo do meu desespero. Peguei o ônibus para tentar a sorte em mais um bico, com o estômago roncando e a cabeça latejando. A cada solavanco, a angústia apertava mais. Olhava pela janela, mas as cores da cidade pareciam desbotadas, sem vida. A esperança, aquela chama que sempre me guiou, ameaçava se apagar. Foi então que, num impulso, peguei um pedaço de papel amassado na bolsa e uma caneta quase sem tinta. Comecei a escrever, as palavras jorrando como um rio represado. Não era um pedido de esmola, era um grito de socorro, um apelo sincero de uma avó desesperada. Expliquei minha situação, a vergonha de não poder prover o básico para meus netos, a dor de vê-los com fome. Terminei o bilhete com as mãos tremendo, dobrei-o cuidadosamente e deixei-o discretamente no banco do ônibus antes de descer. Não sabia quem o encontraria, se alguém sequer o leria, mas precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa, por aqueles que eu tanto amava. Ao chegar em casa, o silêncio era ensurdecedor. Sentei-me à mesa, com a cabeça entre as mãos, e chorei. Chorei de cansaço, de medo, de frustração. Chorei por me sentir tão pequena diante de um problema tão grande. Naquele momento, não imaginava que aquele bilhete, deixado no ônibus quase sem esperança, mudaria minha vida para sempre. Mal sabia eu que a bondade silenciosa que depositara naquele pedaço de papel seria o primeiro ato de uma corrente de amor que transformaria não só a minha vida, mas a de toda uma comunidade. E o que viria a seguir? O que viria a seguir, nem nos meus sonhos mais otimistas eu poderia imaginar. Os dias que se seguiram foram uma tortura. A cada manhã, acordava com um nó no estômago, a mesma angústia de sempre me assaltando. Tentava disfarçar a preocupação para meus netos, inventava brincadeiras e histórias para distraí-los da fome, mas no fundo eu sabia que eles percebiam. Saía para os bicos, lavando roupa, limpando casas, qualquer coisa que me rendesse uns trocados. Mas o dinheiro mal dava para o básico, e as contas continuavam a se acumular. A cada dia que passava, a esperança diminuía, e o medo de perder tudo me consumia. Confesso que por diversas vezes me peguei pensando naquele bilhete. Será que alguém o havia encontrado? Será que alguém se importaria? A cada ônibus que passava, eu me perguntava se alguém estaria lendo minhas palavras, sentindo minha dor. Mas o tempo passava e nada acontecia. Comecei a achar que tinha sido ingênua, que acreditar na bondade alheia era pura ilusão. Um dia, voltando para casa exausta e desanimada, encontrei um envelope na porta. Era um envelope branco, sem remetente, apenas o meu nome rabiscado com uma caligrafia hesitante. Meu coração disparou. Peguei o envelope com as mãos tremendo e entrei em casa, fechando a porta atrás de mim. Sentei-me à mesa, com meus netos me observando curiosos, e abri o envelope. Dentro, havia uma carta e algumas notas de dinheiro. As notas não eram muitas, mas eram o suficiente para me dar um respiro, para comprar comida e pagar algumas contas atrasadas. Mas o que me tocou profundamente foi a carta. A letra trêmula contava a história de uma mulher que havia encontrado o meu bilhete no ônibus. Ela se dizia profundamente tocada pela minha situação e admirada pela minha coragem. Ela também era avó e entendia a minha dor. Dizia que não tinha muito a oferecer, mas que queria ajudar da forma que podia. As palavras daquela mulher me inundaram de emoção. Senti um alívio imenso, uma esperança renovada, mas acima de tudo, senti uma profunda gratidão. Alguém, um estranho, havia se importado comigo, com a minha dor. Aquele ato de bondade anônimo me deu forças para continuar, para não desistir. Guardei a carta com cuidado, como um tesouro precioso. Aquele gesto, por menor que fosse, havia reacendido a chama da esperança em meu coração. Mas eu não fazia ideia de que aquele era apenas o começo. O que estava por vir era algo que mudaria a minha vida e a de toda a minha comunidade de uma forma que eu jamais poderia imaginar. O bilhete no ônibus tinha sido apenas a faísca. O incêndio da bondade estava prestes a começar.
Nos dias seguintes, a carta daquela senhora permaneceu em minha mente, como um farol na escuridão. Aquele gesto de carinho reacendeu em mim uma fé que eu já achava ter perdido. Usei o dinheiro com sabedoria, priorizando a alimentação dos meus netos e pagando as contas mais urgentes. Mas a situação ainda era precária, e eu sabia que precisava de mais do que um respiro momentâneo. Foi então que, numa tarde ensolarada, enquanto voltava do mercado, notei uma movimentação estranha perto da praça central. Havia cartazes coloridos, balões e um pequeno palco sendo montado. Curiosa, me aproximei para ver o que estava acontecendo. Ao me aproximar, reconheci algumas pessoas da vizinhança, rostos familiares que sempre me cumprimentavam com um sorriso. Uma delas, a Dona Maria, da padaria, me viu e acenou com entusiasmo. Dona, nome do protagonista. Que bom que a senhora veio. Confusa, perguntei o que estava acontecendo. Dona Maria, com os olhos brilhando, me explicou que um grupo de pessoas havia se mobilizado depois de ler um bilhete emocionante que circulava pela cidade. Um bilhete sobre uma avó que lutava para sustentar seus netos. Naquele momento, meu coração parou. Senti um frio na barriga e minhas mãos começaram a tremer. Era o meu bilhete. Alguém o havia compartilhado e a história tinha se espalhado como um rastilho de pólvora. Dona Maria continuou explicando que a comunidade, tocada pela minha história, havia organizado aquele evento para arrecadar fundos e me ajudar a superar as dificuldades. Haveria música, comida, brincadeiras para as crianças e um bazar com doações da vizinhança. As palavras dela me atingiram como um raio. Eu, que me sentia tão invisível e insignificante, de repente estava no centro das atenções. A emoção me invadiu e as lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Eu não sei o que dizer, balbuciei, com a voz embargada. Eu não mereço tanta bondade. Dona Maria me abraçou forte e disse: Claro que merece, minha querida. A senhora é uma guerreira, um exemplo de amor e dedicação. E nós estamos aqui para te apoiar. Naquele momento, percebi que não estava mais sozinha. A minha dor, que antes era um fardo pesado demais para suportar, agora era compartilhada por toda uma comunidade. Aquele bilhete, que eu havia deixado no ônibus, quase sem esperança, havia se transformado em um grito de união, um chamado à solidariedade. Enquanto observava a movimentação na praça, a montagem do palco, as pessoas se cumprimentando e sorrindo, senti uma onda de gratidão me invadir. A bondade humana era algo realmente incrível, capaz de transformar a dor em esperança, o desespero em solidariedade. Mas o que eu não sabia era que o ponto alto daquele dia ainda estava por vir. Um momento que me marcaria para sempre, que me faria acreditar ainda mais na força do amor e da união. Um momento que transformaria não só a minha vida, mas a de todos que estavam ali presentes. E tudo começou quando um senhor de terno subiu ao palco e pediu silêncio. O senhor de terno, um homem de cabelos grisalhos e olhar sereno, subiu ao palco com passos firmes. A praça, que momentos antes era um burburinho de vozes e risadas, silenciou-se instantaneamente. Ele pigarreou, ajustou o microfone e sorriu para a multidão. Boa tarde a todos, começou com uma voz grave e gentil. Meu nome é Carlos e sou um dos muitos que foram tocados pela história de uma mulher extraordinária. Senti meu rosto corar. A timidez me invadia e eu tentava me esconder atrás de Dona Maria, mas era inútil. Todos os olhares estavam fixos em mim. Carlos continuou. Há alguns dias, um bilhete circulou pela nossa cidade. Um bilhete escrito com a tinta da dor, mas também com a coragem de uma leoa. Um bilhete que falava de dificuldades, de fome, de noites mal dormidas, mas, acima de tudo, um bilhete que falava de amor. Do amor incondicional de uma avó por seus netos. Ele fez uma pausa, e o silêncio na praça era palpável. Eu sentia o coração batendo forte no peito, como se quisesse escapar. Esse bilhete chegou até mim, prosseguiu Carlos. E confesso, ele me tocou profundamente. Me fez lembrar da minha própria avó, da mulher que me criou e me ensinou os valores que me guiam até hoje. E me fez pensar, o que podemos fazer para ajudar essa mulher, essa heroína anônima? A multidão começou a aplaudir e as palmas ecoavam pela praça. Senti as lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto, sem que eu pudesse controlá-las.
E foi assim que surgiu essa ideia, explicou Carlos, gesticulando para a praça. Um evento para mostrar a essa avó que ela não está sozinha, que a comunidade se importa, que estamos aqui para estender a mão. Ele se aproximou da beira do palco e apontou para mim. Eu gostaria de convidar Dona Nome do protagonista a subir aqui, para que possamos lhe dar um abraço e expressar a nossa admiração. As pernas tremiam enquanto eu me encaminhava para o palco, amparada por Dona Maria. A cada passo, sentia o peso dos olhares sobre mim, mas também o calor da solidariedade. Ao subir no palco, fui recebida por um caloroso abraço de Carlos. Ele me conduziu até o microfone e me ofereceu um lenço para enxugar as lágrimas. Dona Nome do protagonista, disse ele, com um sorriso gentil. Gostaria de dizer algumas palavras? Engoli em seco, respirei fundo e tentei controlar a voz embargada. Eu não sei o que dizer, balbuciei. Estou tão emocionada, tanta bondade. Eu não esperava por isso. As lágrimas voltaram a rolar e eu não conseguia mais conter a emoção. Olhei para a multidão, para aqueles rostos cheios de carinho e compaixão, e senti uma gratidão imensa. Eu só quero agradecer, consegui dizer com a voz trêmula. Agradecer a todos vocês por se importarem comigo, por me darem essa força. Eu prometo que vou lutar, que não vou desistir dos meus netos, e que vou me lembrar desse dia para sempre. A multidão aplaudiu com entusiasmo e os aplausos pareciam não ter fim. Algumas pessoas gritavam meu nome, outras me mandavam beijos. Senti uma energia tão forte, tão positiva, que me invadiu por completo. Naquele momento, Carlos se aproximou novamente do microfone. Dona Nome do protagonista, disse ele com um brilho nos olhos. Nós temos uma surpresa para você. Ele fez um sinal para alguém nos bastidores e um grupo de pessoas se aproximou do palco, carregando um grande cheque. O valor escrito no cheque era muito maior do que eu jamais poderia imaginar. Era o suficiente para pagar todas as minhas dívidas, para garantir a alimentação dos meus netos por um bom tempo e até para realizar alguns pequenos sonhos. Senti as pernas bambearem. Aquele era um sonho que se tornava realidade. Uma recompensa inesperada por um ato de desespero. Uma prova de que a bondade humana existe e que ela é capaz de transformar vidas. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Carlos pigarreou novamente e anunciou. E agora, Dona Nome do protagonista, gostaríamos de apresentar a pessoa que encontrou o seu bilhete no ônibus e que iniciou toda essa corrente de solidariedade. O silêncio voltou a reinar na praça. Meu coração batia forte e a curiosidade me consumia. Quem seria essa pessoa? Quem seria o anjo que me havia estendido a mão em um momento de tanta dificuldade? Então, uma senhora de cabelos brancos e olhar doce subiu ao palco. Ela me olhou com carinho e abriu um sorriso gentil. Naquele instante, eu a reconheci. Era a mulher da carta. A mulher que havia reacendido a chama da esperança em meu coração. Mas o que ela diria a seguir? O que ela diria a seguir mudaria tudo. Dona Nome do protagonista, disse a senhora, aproximando-se de mim com um sorriso que irradiava bondade. Meu nome é Helena. Fui eu quem encontrou seu bilhete naquele ônibus. Senti um nó na garganta. Era ela, a autora da carta que me havia dado um novo alento. Agradeci com um olhar, as palavras me faltando. Helena segurou minhas mãos, as suas enrugadas pelo tempo, mas firmes e carinhosas. Quando li seu bilhete, Dona Nome do protagonista, senti uma pontada no coração. Lembrei-me da minha própria história, das dificuldades que enfrentei quando meus filhos eram pequenos. Sei o que é a angústia de não ter o suficiente, o medo de não poder prover. Ela fez uma pausa, olhando para a multidão. E sei também que a bondade existe, que a solidariedade é capaz de transformar vidas. Por isso, decidi compartilhar seu bilhete com meus amigos, com meus vizinhos. E para minha surpresa, a resposta foi imediata. Todos queriam ajudar. Helena apertou minhas mãos com mais força. Mas o que eu não esperava era que a sua história fosse tão longe, que tocasse o coração de tanta gente. A senhora se tornou um exemplo de força, de coragem, de amor. E nós estamos aqui para honrar essa história. As lágrimas escorriam abundantemente pelo meu rosto, misturando-se com as de Helena. Olhei para a multidão e vi que muitos também choravam,
comovidos com a nossa história. A praça inteira parecia respirar a mesma emoção, o mesmo sentimento de solidariedade. Mas eu preciso confessar uma coisa, disse Helena, com um brilho travesso nos olhos. Eu não fui a única a encontrar o seu bilhete. Confusa, franzi a testa. Como assim? Helena sorriu e apontou para um homem de terno que estava na primeira fila da plateia. Aquele ali é o meu filho, Ricardo. Ele também estava no ônibus naquele dia e também leu o seu bilhete. Ricardo acenou com a cabeça, sorrindo timidamente. Eu estava voltando do trabalho cansado e desanimado, começou ele com a voz um pouco hesitante. Mas quando li o bilhete da dona nome do protagonista, senti uma energia diferente, uma vontade de fazer algo para ajudar. Ele explicou que havia compartilhado o bilhete com seus colegas de trabalho, que também se sensibilizaram com a história, e que juntos eles haviam decidido organizar uma vaquinha para arrecadar fundos. Foi assim que surgiu a ideia do cheque, disse Ricardo, apontando para o grande cheque que estava sendo segurado por seus colegas. Nós queríamos dar à dona nome do protagonista uma ajuda concreta para que ela pudesse recomeçar sua vida com mais tranquilidade. A emoção me dominava por completo. Não conseguia acreditar em tanta generosidade, em tanta bondade. Era como se um sonho estivesse se tornando realidade, como se um anjo tivesse descido dos céus para me salvar. Mas a revelação mais surpreendente ainda estava por vir. Helena apertou minha mão novamente e sussurrou. E tem mais uma coisa, dona nome do protagonista. O seu bilhete não tocou apenas o coração de estranhos. Ele também tocou o coração de alguém muito próximo a você. Ela fez um sinal para alguém que estava nos bastidores, e uma figura familiar surgiu no palco. Era o meu filho, o pai dos meus netos. Ele estava com os olhos marejados e um sorriso tímido no rosto. Mãe, disse ele com a voz embargada, eu sei que não tenho sido o melhor filho do mundo. Sei que tenho te dado muitos desgostos, mas eu quero que saiba que eu te amo muito e que me orgulho da senhora. Ele se aproximou de mim e me abraçou forte, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Quando li o seu bilhete, mãe, senti uma vergonha enorme. Percebi o quanto tenho falhado com a senhora, o quanto tenho te deixado sozinha, e decidi que vou mudar, que vou ser um pai e um filho melhor. Naquele momento, a emoção me invadiu por completo. As lágrimas jorravam livremente pelo meu rosto, e eu não conseguia mais conter o choro. Aquele era o momento mais feliz da minha vida. Um momento de redenção, de perdão, de amor. Aquele bilhete, que eu havia deixado no ônibus quase sem esperança, havia se tornado um catalisador de transformação, um instrumento de união. Ele havia tocado o coração de estranhos, reacendido a chama da esperança em mim e reconciliado minha família. E, enquanto abraçava meu filho, vendo a multidão aplaudir e chorar, eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma, que aquele dia ficaria marcado para sempre na minha memória, como um símbolo da força do amor e da bondade humana. Mas o dia ainda não havia terminado, e a noite reservava um presente que eu jamais poderia imaginar, algo que me faria questionar tudo o que eu acreditava sobre o destino. A noite caiu sobre a praça, mas a energia permanecia vibrante. As barraquinhas de comida ainda ofereciam quitutes deliciosos. As crianças corriam e brincavam sob a luz dos postes e a música suave embalava a atmosfera. Meus netos, que antes estavam cabisbaixos e silenciosos, agora sorriam e se divertiam, comendo algodão doce e pulando na cama elástica. Eu me sentia leve, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Agradecia a cada pessoa que se aproximava, recebia abraços e palavras de carinho. A sensação de pertencimento era indescritível. Era como se eu finalmente tivesse encontrado o meu lugar no mundo. Depois de um tempo, Dona Helena se aproximou de mim, com um sorriso misterioso no rosto. Dona, nome do protagonista, disse ela. Preciso te mostrar uma coisa. Ela me conduziu até um canto mais afastado da praça, onde um pequeno palco improvisado havia sido montado. No palco, um músico afinava um violão, enquanto uma cantora aquecia a voz. — O que está acontecendo? Perguntei curiosa. Dona Helena sorriu e respondeu. Prepare-se para uma surpresa. De repente, as luzes se apagaram e um holofote iluminou o palco. O músico começou a tocar uma melodia suave e a cantora começou a cantar.
A voz dela era doce e melodiosa, e a letra da música falava de esperança, de amor e de superação. A princípio, não entendi o que estava acontecendo, mas à medida que a música avançava, percebi que a letra era sobre a minha história, sobre o bilhete no ônibus, sobre a minha luta para sustentar meus netos, sobre a corrente de solidariedade que havia se formado. Senti as lágrimas voltarem a rolar pelo meu rosto. Aquela homenagem era tão linda, tão emocionante, que me deixou sem palavras. Olhei para Dona Helena e vi que ela também chorava, comovida com a música. Quando a música terminou, a cantora se aproximou da beira do palco e me chamou para subir. Hesitei por um instante, mas Dona Helena me incentivou a ir. Ao subir no palco, fui recebida por uma salva de palmas. A cantora me abraçou forte e disse: "Essa música é para você, dona nome do protagonista. Você é uma inspiração para todos nós." Senti um nó na garganta. Não conseguia acreditar em tanta bondade, em tanta generosidade. Era como se eu estivesse vivendo um conto de fadas. De repente, a cantora pegou um microfone e disse: "E agora, dona nome do protagonista, gostaríamos de te convidar para cantar conosco." Senti as pernas tremerem. Eu nunca havia cantado em público na minha vida. A timidez me invadia, e eu não sabia o que fazer. Eu não sei cantar", balbuciei. A cantora sorriu e respondeu: "Não se preocupe, dona nome do protagonista. Cante com o coração. Essa é a única coisa que importa." Ela me entregou um microfone e começou a cantar novamente a música sobre a minha história. Hesitei por um instante, mas depois respirei fundo e comecei a cantar junto com ela. No começo, a minha voz estava trêmula e insegura, mas à medida que eu cantava, fui ganhando confiança. As palavras da música me tocavam profundamente, e eu sentia como se estivesse contando a minha própria história. A multidão começou a cantar junto comigo, e a praça inteira se transformou em um coral gigante. Senti uma energia tão forte, tão positiva, que me invadiu por completo. Naquele momento, percebi que a minha voz não era importante. O que importava era a mensagem que eu estava transmitindo. Uma mensagem de esperança, de amor e de superação. Uma mensagem de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a bondade humana pode nos salvar. Quando a música terminou, a multidão aplaudiu com entusiasmo. Senti-me realizada, feliz e grata. Aquele havia sido o dia mais incrível da minha vida. Mas a noite ainda não havia terminado, e o destino, que tantas vezes me havia pregado peças, reservava uma última surpresa. Uma surpresa que me faria questionar tudo o que eu acreditava sobre o acaso e sobre a força das conexões invisíveis que nos unem. Uma surpresa que provaria que o bilhete no ônibus havia sido apenas o começo de uma jornada muito maior. E essa jornada, eu mal podia imaginar, me levaria a lugares que jamais sonhei.